Saudações! Hoje é domingo, hoje é dia de receber a família, receber os amigos, é encontro de pessoas que a gente ama, mas também sempre vem no bolo aquelas pessoas que a gente não vai com a cara tanto assim. E quantas vezes dizemos, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E eu não sei se você já descobriu isso para sua vida, não é que quanto mais você reza, mais assombração aparece. A gente deve rezar cotidianamente, rezar sempre, para que se aparecer, porque a assombração sempre vai aparecer, a assombração aqui, meu irmão, bem entendido, é o mal, não é espírito andando por aí não. O mal sempre vai aparecer, mas quanto mais eu rezo, mais forças para vencer eu vou ter. Por isso que, mais uma vez, hoje, na festa da Transfiguração, reveremos o quanto é importante rezar para que a gente possa ir para a nossa missão de cada dia. Por isso, eu não sei aonde você está, mas eu te convido a entrarmos, a subirmos o Tabor, a entrar em oração, você aí na sua casa, eu aqui na minha, mas todos unidos no mesmo Deus. Esse Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor, de Deus Filho, que é misericórdia e compaixão, a unção, a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje a gente vai ouvir Jesus que com João, Pedro e Tiago sobem o Monte Tabor para rezar. E quando você, aonde estiver, fazendo o que for, levar o pensamento para Deus, isso é subir o Tabor. Isso é levar realmente a nossa oração até Deus e trazer Deus até os lugares por onde a gente vai ou o lugar onde a gente está. Por isso, eu te convido a dizer assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Ó Nossa Senhora, nos cubra com seu manto, e Jesus misericordioso venha enxugar o nosso pranto. Amém. Estava rezando aqui agora, acabei de falar isso, e me veio à memória. Há uns 40 anos atrás, minha avó morava numa casa ali em Jabuticabal, no centro, e no fundo de casa, no vizinho, tinha um abacateiro. Era enorme, enorme, era imenso. E quantas vezes eu saía à noite, tudo escuro, tudo apagado, e minha avó rezando, olhando para as estrelas. E eu, pequeno, olhava naquele abacateiro iluminado pela lua. Eu sou de uma época em que não tinha tanta iluminação artificial, e a lua iluminava o abacateiro e a minha avó no seu Tabor, ou seja, no seu Monte Santo, rezando. Foi dali que eu descobri que na igreja a gente se reúne para rezar, mas aonde quer que você vá, vá para rezar, vá rezando, vá colocando Deus aonde você estiver. É assim que a gente vai vencendo as nossas dificuldades. Amém? Amém. Ó, hoje o Evangelho é de Mateus, capítulo 17, versos de 1 a 9. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Moisés no Monte Sinai, Elias no Tabor, mas inferiores, infinitamente inferiores àquilo que é o mistério do Tabor de Jesus. Olha só. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz, a cor divina, né? Nisto apareceram-lhes Moisés, Monte Sinai, representando a lei, e Elias, Carmelo, Monte Carmelo, representando os profetas, e conversavam com Jesus. Então Pedro, representando todos nós, tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. O aqui de Pedro é o nosso aqui diante das nossas tentativas de ficarmos na nossa zona de conforto. Estar ali rezando era apenas uma zona de conforto. Lembra que eu disse, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? O mal sempre existirá. Por isso, rezemos constantemente para suportarmos e vencermos. Se queres, disse Pedro, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, Deus nem espera, já corta no meio Pedro. Quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Lembra lá do filho amado do batismo?
agora é na transfiguração. Só que agora acrescenta, né? Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. É a visão do divino. Ninguém pode ver a Deus face a face. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Jesus que rompe com aquilo que ninguém pode ver Deus face a face e permanecer vivo. Jesus disse: pode sim. Eis que eu sou Deus e toco em vocês e tiro o medo para que nós possamos descer o Monte Tabor e irmos para Jerusalém. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E assim, o rosto resplandecente de Jesus ilumina toda a sua igreja. Quando Jesus pede para os discípulos não contarem nada para ninguém, é porque a transfiguração só pode ser compreendida a partir da ressurreição. A transfiguração só pode ser compreendida a partir da ressurreição. É pedido para que Pedro, Tiago e João não contem para ninguém, porque eles não tinham tido a experiência do ressuscitado. Se a transfiguração, a epifania, manifestação de Deus, é para que os discípulos tivessem forças para suportar a cruz, é muito interessante para a gente descobrir que o silêncio exigido é porque não tinha o Espírito Santo. Após a ressurreição é que vem o Espírito Santo e legitima para que eles falassem, para que eles realmente atuassem como homens e mulheres ressuscitantes, que transmitissem a força do ressuscitado, mas que não ficassem somente nessa tentação do aqui no Tabor. Não adianta eu ficar na igreja, não adianta eu ficar dentro de quatro paredes sem enfrentar os fantasmas, né? Voltando, sem enfrentar o mal que aparece todo dia. Quando você e eu abaixamos a cabeça e rezamos, isso vale para você que está rezando comigo agora, se você estiver na sala, se você estiver na cozinha, no quarto, de repente você está assistindo na segunda-feira, que onde você estiver rezando, este momento é Tabor. Se Jesus aparece para Pedro, Tiago e João para que eles tivessem forças de descer para Jerusalém, Jerusalém que mataria Jesus e também colocaria em risco a vida de todos eles. Para que eles tivessem forças e pudessem descer para Jerusalém. Quando você e eu abaixamos a cabeça, e olha, preste atenção, às vezes até mesmo no trânsito, quando você está indo para o trabalho e vai enfrentar algo ou enfrentar alguém, com os olhos abertos, não precisa fechar o olho, senão você bate o carro. Leve o pensamento e diga assim: Senhor Jesus, vai na minha frente. Meu São Miguel, defendei-me no combate. É porque eu acredito em Deus, eu sei que ninguém é como ele que eu estou indo de cabeça erguida. Se fosse para eu pensar como homem, se fosse para eu pensar como mulher, eu não iria trabalhar hoje. Mas é porque o Senhor Deus está comigo que eu vou. Se fosse para eu pensar como um comedor de arroz e feijão, eu não estaria aqui nesse almoço hoje. Mas é porque eu sou de Deus que eu estou aqui e estou firme. Aquele que me magoou, aquele que falou mal de mim, está na minha frente, sentado, comendo, bebendo, dando risada, e eu vou dar risada junto. Porque o Senhor Deus está comigo. Eu sou ressuscitante, eu sou filho de Deus, eu tenho a força do Espírito Santo, a força do ressuscitado, e assim eu vou. Aí sim, meu irmão, você entendeu o que é transfiguração. Transfiguração é óbvio, a gente tem que participar da Eucaristia, a gente tem que participar da missa, da celebração, do culto, óbvio, momento de se unir com os irmãos, ápice da comunhão, né? A celebração, a missa, o culto é o ápice da comunhão da igreja, né? Os filhos e filhas de Deus que se reúnem para louvar e agradecer ao Senhor. Mas todas as vezes que você abaixa a cabeça para rezar, somente para rezar, você levanta para enfrentar qualquer Jerusalém, qualquer morte, qualquer cruz. Rezar, abaixar a cabeça para rezar, é levantar a cabeça para enfrentar qualquer tipo de cruz. Eu não sei quais são as suas, eu não sei quais são os seus fantasmas, né? Ai, Zé, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E quanto mais você rezar, mais força para vencê-las você vai ter. Amém? Amém. Pegue a água para a gente abençoar. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água que, recordando nosso santo batismo, seja uma água pura, limpa, que afaste de todos os males.
Abençoai, Senhor, essa água no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. Amém? Amém. E todos juntos, digamos assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Só dar uma notícia aí. Hoje, então, como eu disse semana passada, hoje não nos reunimos aqui na minha casa, nós nos reunimos num novo lugar. Quem quiser saber onde é só mandar uma mensagem para este e-mail que eu coloco sempre aqui em cima para eu dizer. Vai ser às 7 horas no lugar, no novo lugar. Então, você é convidado a participar. Às 19 horas, nos reunimos para celebrar, unidos para celebrar, unidos como estavam em Jerusalém. Amém? Amém. Fica o nosso convite e que você tenha uma semana abençoada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito obrigado por sua presença, que o Senhor Jesus seja sempre vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe, graças a Deus. Um beijo no seu coração. Acreditar faz bem.